Leitura da Bíblia do dia 9 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 12 ao 14. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Livro dos Salmos, capítulo 79. Provérbios, capítulo 24, versículo 30 ao 34. Inscreva-se no canal Bíblia em Fogo 66. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. A queixa de Jeremias. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Pleiteaste-os, e eles deitaram raízes. Plantaste-os, e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto, tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. A resposta de Deus: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te diga coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina, de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a pleito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam o trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. As finalidades do castigo de Deus. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da terra, da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome. Tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei, e a farei perecer, diz o Senhor. O cinto de linho, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho
e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, e dispõe-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te e vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei, e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido, e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. O jarro quebrado. Pelo que diz-lhes esta palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Todo jarro se encherá de vinho, e dir-lhe-ão: Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes: Assim diz o Senhor: Eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e os reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Apelo e ameaças finais. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor nosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba, chorarão meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha-mãe: Humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: Por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe pela multidão das tuas maldades. Se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o tipo mudar a sua pele? Ou leopardo suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte e a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim diz também: levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros no campo, a saber, os teus adultérios e os teus rinchos, e a luxúria da tua prostituição.
Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Grande seca em Judá. Capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão abandonadas e de luto. Se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sovem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. Rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Pois que as minhas maldades testificam contra nós, ó Senhor. Pois que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como um homem surpreendido, como um valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes, e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano no seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte. A ele, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramam lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos da espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Rejeitada em absoluto a terceira intercessão de Jeremias. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos paz e não há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, as nossas maldades, iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome. Não cubra de opróbrio o trono da tua glória.
Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover? Ou pode os céus de si mesmo dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que faz isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelos para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 79. O povo pede castigo contra os inimigos, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos, possível as aves dos céus, e a cama dos teus santos, as feras da terra. Derramaram como água o sangue deles, ao redor de Jerusalém. Não houve quem lhe desse sepultura. Tornamos-nos opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue, que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserve os seus sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram, quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto. Para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Provérbios capítulo 24, versículos 29 ao 34. Não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá
a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado.